Se há 10 anos atrás você chegasse em mim e dissesse que hoje eu seria feliz, casada, mãe, dona de casa e amaria a minha vida, seria empreendedora e que eu realmente seria feliz, provavelmente eu ia rir da sua cara, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginei viver o que eu estou vivendo hoje. Afinal, há 10 anos atrás você estaria falando com uma pessoa ansiosa, depressiva, cheia de problemas, alcoólatra, que tomava remédio controlado. Eu jamais imaginei que eu poderia sair dessa situação e viver a vida que eu estou vivendo hoje. Eu lembro-me que até eu começar a viver o que eu vivo hoje, eu tentei muitas vezes mudar. Todas as vezes que eu estava bem no fundo do poço, assim, eu ia para a igreja, eu realmente sentia ali a presença de Deus. Muitas dessas vezes Deus falava comigo, usava outras pessoas para poder chegar até mim. E mesmo assim, mesmo me comprometendo, mesmo falando, eu me traía e não conseguia me comprometer com a mudança que eu gostaria de ter. Eu não conseguia firmar um compromisso com Deus. Eu sempre dizia, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, mas eu nunca mudava. No dia seguinte eu estava na balada, no dia seguinte eu estava bebendo, no dia seguinte eu estava fazendo as coisas que me deixavam mal, sabe? Eu ia para a igreja, eu tentava mudar essa situação, só que eu nunca conseguia. E antes de eu iniciar esse vídeo, fica nesse vídeo, porque o final desse vídeo pode mudar a sua vida, mas antes de eu prosseguir aqui, eu preciso te dizer que o Espírito Santo, ele é o único capaz de te fazer ter uma mudança genuína, uma mudança verdadeira e principalmente uma mudança duradoura. Porém, existem 3 coisas que são necessárias para que o Espírito Santo mude a sua vida. A primeira delas é você permitir, você querer. Afinal, Deus não arromba a porta, né? A segunda delas é você aprender a ouvir a voz de Deus, porque não adianta nada se o Espírito Santo estiver falando com você, mas se você não souber discernir e não souber ouvir. E a terceira delas é você aceitar essa mudança, porque muitas vezes o Espírito Santo propõe pra gente mudanças em que a gente não quer, simplesmente não é algo que o nosso coração está apto e aberto para poder receber. Então a gente vai precisar aí obedecer ao invés de sacrificar. Paulo vai dizer, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, isso fortalece a fé de vocês e eu não me canso de falar sobre isso. E é por isso que vocês vão me ver frequentemente repetindo as mesmas coisas, porque é necessário. Eu acredito que nada do que eu passei é em vão e é por isso que eu decidi contar aqui para vocês. Mais uma vez, eu vou continuar sempre contando para vocês quando eu achar necessário. Na minha infância, né, eu fui abusada sexualmente pelo meu tio, e tive uma rejeição paterna por parte do meu pai. Eu tive muitos problemas na minha infância. Eu tinha uma criança ferida não tratada muito forte, que me levou a me tornar alcoólatra, a começar a procurar no mundo, na bebida, no álcool, nos remédios controlados, uma fuga para a realidade. Mas sequer eu percebia que era isso que me levava a esses comportamentos, sabe? Eu tinha a sensação de que, pelo que aconteceu comigo, Deus me abandonou. Eu disse diversas vezes, e graças a Deus o Senhor teve misericórdia de mim, que o Senhor sequer existia, porque se Ele existisse, Ele não deixaria acontecer o que aconteceu com uma criança de 5 anos, né? Então, assim, eu repetidamente dizia para Deus aonde o Senhor estava, enquanto tudo aquilo acontecia. E eu lembro que várias vezes o Senhor falou comigo, mas eu não dava ouvido. Até que em uma noite eu tive uma crise de pânico muito forte. Eu já tinha depressão, eu já tinha ansiedade e eu comecei a ter crises de pânico. Crises que eu realmente acreditava que eu ia morrer. É uma sensação muito estranha. Então, acordou aqui. Eu não me recordo ao certo onde eu parei, mas eu creio que a gente vai continuar aqui no raciocínio. O que eu estava falando com vocês era que por ter sido abusada muito cedo, né, ainda criança, eu questionava a Deus. Eu dizia, aonde o Senhor estava enquanto tudo aquilo acontecia? Como pode existir um Deus e ainda assim uma criança passar por isso? E eu questionava muito a Deus, até que em uma madrugada eu tive uma crise de pânico muito forte. E quem já teve crise de pânico sabe o que eu estou falando. É algo muito real. É difícil eu virar para você e dizer para você que por algo emocional, por algo mental, eu realmente acreditava que eu ia morrer. Mas de fato, é a sensação que a gente tem. O coração acelera, você não consegue pensar direito, dói muito, aperta muito o peito, os pensamentos ficam de fato muito acelerados e você não consegue se controlar.
E foi em uma dessas crises que eu já estava muito desesperada, já tinha muitas horas que eu estava tendo essa crise, e então eu orei. Já tinha muito tempo que eu não orava, eu já tinha decidido que Deus tinha me abandonado, e nessa noite eu orei. E eu lembro que eu falei com o Senhor, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente está aqui, então fala comigo, dá algum sinal, me fala onde que o Senhor estava enquanto aquelas coisas aconteciam. E foi naquele momento que Deus falou comigo. Cobrindo a cabecinha dele aqui, que é para a luz não bater. A gente continua gravando vídeos, porque é o que a gente ama fazer, mas também a gente cuida do neném. E aí, nesse momento, o Senhor, ele falou comigo. O Senhor, nessa noite, ele apareceu para mim e falou comigo, olha, então presta atenção no que eu vou te falar, porque não é a primeira vez, é a terceira vez que eu falo com você. E, de fato, nessa noite eu me lembrei, porque eu já tinha tido 2 revelações anteriores a esse contato com Deus. E nessa noite o Senhor falou comigo, eu estava lá e eu chorei com você. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Eu passei junto com você, eu chorei junto com você, eu senti a dor que você sentiu. E às vezes a gente está passando por um deserto tão grande que a gente fica cego e a gente não consegue perceber a presença de Deus. A gente não consegue perceber o cuidado de Deus. A gente não consegue perceber que o Senhor está passando conosco os problemas. Muitas vezes, por causa do livre-arbítrio, o Senhor não intervém, mas Ele não te abandona. O Senhor está lá. E o que eu estou te dizendo essa noite é que você precisa ter maturidade talvez espiritual, para poder entender que ainda no silêncio o Senhor não te abandona. Mesmo no silêncio o Senhor está com você. Mesmo nos momentos mais difíceis em que você acha que está só, você não está só. Neste momento, hoje, agora, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou. Talvez exista um motivo específico pelo qual você está assistindo esse vídeo, talvez você não consegue firmar um relacionamento com Deus, talvez uma criança ferida, talvez um problema do passado, e é por isso que eu decidi me abrir. Porque para mim poder chegar até você, eu tenho que ter sentido a sua dor. E se eu estou aqui essa noite, é para poder dizer que eu sinto a sua dor. Eu sei o que aconteceu, eu sei como é difícil, mas o Senhor, Ele não nos abandona. É necessário a gente ter essa maturidade para poder entender que o Senhor estava lá. Ele passou conosco, Ele chorou conosco, Ele não nos abandona. E então foi a partir daí que eu decidi mudar. Eu lembro-me que foi algo muito, muito radical. O encontro com Deus, ele foi tão forte, mas tão forte, que no dia seguinte, pela manhã, eu já não sentia mais nada. A depressão sumiu, a ansiedade sumiu, as dores de cabeça sumiu, as dores no corpo sumiu, o efeito dos remédios sumiram, sabe? A crise de pânico desapareceu, o coração acelerado não tinha mais. E então eu cheguei no meu esposo e falei com ele, olha, hoje eu não bebo mais. No dia anterior eu dormi alcoolizada. Pela manhã eu falei, hoje eu não bebo mais, hoje eu não tomo mais remédio, hoje eu não sou depressiva mais, hoje eu não tenho mais ansiedade, porque hoje eu voltei para Cristo. Então eu comecei uma busca incessante por Deus. E o Senhor começou a falar comigo e o Espírito Santo, ele começou a me guiar. Só que eu preciso te dizer algo. Talvez você queira firmar um compromisso com Deus e não está conseguindo. Você quer se relacionar com Deus e não consegue. Só que é porque o Senhor não habita em templo sujo. Para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir o Espírito Santo com frequência, Deus pode até falar com você em um momento, em uma revelação. Mas para que Ele continue falando com você, para que sua vida tenha um propósito e um sentido, vai ser necessário você se limpar. Pronto, o Theozinho já dormiu de novo. Coloquei ele ali no cantinho ali, tá bem pertinho de mim, não quis colocar ele lá no quarto não, porque ele ouvindo minha voz, ele dorme melhor, por incrível que pareça. Mas eu tava falando para vocês que Deus, ele não habita em templo sujo, tá? Então assim, pensamentos negativos, a gente vai começar a ter que ouvir a voz do Espírito Santo para ir mudando essas coisas. A Bíblia fala que a gente não seja morno, que sejamos então ou frios ou quentes, porque morno o Senhor nos vomitará. Ou seja, decida-se, sabe? Tome uma decisão. Se você tomar uma decisão, o Senhor vai começar a agir na sua vida, se você permitir. Uma coisa que eu lembro claramente assim foi a oração que eu fiz. E eu lembro que eu comecei essa oração e eu disse assim, porque eu era evangélica já, né? E me desviei por causa do que aconteceu comigo. Mas eu lembro que nessa oração eu falei, a sua palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Então, Senhor, nessa noite eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar e fazer morada. Eu lembro que a oração foi bem assim, sabe? Foi especificamente dessa forma.
E na mesma hora o Senhor começou a falar comigo, ou seja, o Senhor só falou comigo, só mudou a minha vida, só mudou o meu cativeiro. E eu posso te dizer claramente, com toda certeza do mundo, sem vergonha, que eu estava vivendo em desgraça. Se alguém vira para mim e fala comigo assim, que aquilo ali era vida, gente, não é. Bebida não é vida, droga que eu falo remédio, né? Remédios controlados. Remédios controlados são drogas e isso não é vida. Não é vida, isso não é vida para ninguém, tá? Você viver de balada em balada, sem sonhos, sem planos, sabe? Você acorda no modo zumbi, vai trabalhar no modo zumbi, chega no modo zumbi, não tem plano, não tem projeto para a vida. Isso não é vida. O Senhor, Ele te dá propósito, Ele te dá sonhos, Ele te dá planos, Ele te dá uma coisa que eu não tinha e que o Senhor me deu e que eu desejo a todos vocês, e esta é a minha oração, que vocês conheçam a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, que vocês conheçam essa paz, que elas possam habitar, que elas possam fazer morada em você, a paz do Senhor, que ela possa fazer morada em você. E quando eu falei das coisas que precisam, que são necessárias para que o Espírito Santo molde você, uma das coisas que eu falei é que você aceite a mudança. A questão é que muitas vezes o Senhor, Ele fala conosco algo e a gente simplesmente não quer obedecer porque acha que aquilo não é o melhor para a gente. A gente acredita que tal plano, o A, B, C e por tal rota seria melhor para a gente, mas a verdade é que uma coisa vai começar a acontecer quando você decidir ouvir a voz de Deus e obedecer. É que você, depois que passar, você vai perceber que o que Deus tinha para você era muito melhor do que você imaginava, que o seu plano sequer chegava perto daquilo ali que o Senhor tinha para você. Quantas vezes nessa caminhada que eu decidi caminhar com Deus e que eu obedeci quando eu não queria obedecer, que eu fiz aquilo que o Senhor falou para me fazer, mesmo quando os meus planos eram outros, eu decidi mudar os meus planos. A minha vida, assim, foi muito além do que eu imaginava, sabe? Me surpreendeu muito, muito além. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? O Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, é você realmente confiar. É quando o Senhor te mandar fazer alguma coisa, você dizer, Senhor, mesmo que o meu coração nesse momento não esteja inclinado para fazer isso, eu vou fazer porque eu tenho fé, eu creio, eu acredito e eu tenho convicção que o Senhor tem o melhor para mim, por isso eu decidi te obedecer. E eu tenho certeza que o Senhor vai te surpreender. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero que talvez você feche os seus olhos ou que você abra sua mente, o seu coração. Talvez seja até bom que você repita essa declaração comigo. Eu vou deixar aqui na legenda essa declaração para que você anote ela, para que você repita ela, porque tem coisas que é necessário a gente repetir, sabe? Eu lembro que no meu processo de cura, no meu processo de perdão por aquilo que tinha acontecido comigo, eu precisei repetir várias declarações várias vezes até que elas realmente fizessem sentido para mim. Porque o perdão é uma decisão, eu decido perdoar. Só que ele não vai me fazer ter amnésia, eu vou continuar lembrando daquilo, porque a cura, ela é um processo. Então, o perdão é uma decisão e a cura é um processo. Eu vou ler uma declaração para vocês aqui agora, tá? Feche os seus olhos agora, abra o seu coração, abra sua mente, o seu intelecto. A Bíblia ela fala muito a respeito de mente, porque nós somos tripartes, somos corpo, alma e espírito, e tudo isso precisa estar alinhado, tá? Então, feche os seus olhos para que você consiga me ouvir melhor e abra sua mente e o seu coração para receber. A declaração é assim, ó: hoje eu declaro com determinação que estou pronto ou pronta para mudar de vida. Não mais me permitirei que as mágoas do passado me prendam ou me definam. Abro mão desses fardos pesados e escolho seguir adiante com leveza e esperança. Decido me tornar uma pessoa limpa diante de Deus, buscando sua graça e perdão. Entendo que somente ao deixar para trás as feridas passadas e os erros cometidos é que posso verdadeiramente me renovar. A partir de agora, a minha maior vontade é ouvir a Deus e obedecê-lo. Compreendo seus caminhos, são superiores aos meus. E confio que os seus planos são infinitamente melhores do que eu poderia imaginar. Abro mão do controle e me entrego à sua vontade, sabendo que Ele me guiará pelo caminho da verdade e do propósito. Nessa jornada de transformação, sei que haverá desafios e momentos de dúvida, mas mantenho a minha convicção inabalável
Tenho plena confiança de que Deus está ao meu lado, fortalecendo-me e capacitando-me a cada passo. Portanto, avanço com a fé renovada, pronta para abraçar as mudanças que virão, deixando para trás as amarras do passado. Permito que Deus me molde e molde o meu coração e a minha mente, capacitando-me a viver uma vida plena e alinhada com seus propósitos. Hoje, eu me comprometo a buscar uma transformação genuína, a ouvir a voz de Deus e a seguir os seus planos para a minha vida. Estou confiante de que com Ele ao meu lado serei capaz de superar desafios, alcançar a verdadeira felicidade e encontrar o meu propósito em seu amor incondicional. Faça essa declaração. Esta é a minha oração, que essa declaração se cumpra na sua vida hoje. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece. Se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdos. É importante que você se inscreva para você ser notificado dos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.